Há pouco mais de 11 anos, sementes geneticamente modificadas foram introduzidas nas lavouras brasileiras, dando origem aos alimentos chamados de transgênicos. Desde 2005, esses alimentos podem ser identificados nas prateleiras dos supermercados por meio de um símbolo. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que retira a obrigatoriedade de se ter esse símbolo nos rótulos dos alimentos, colocando em xeque a liberdade de escolha dos consumidores. E para nos ajudar nessa discussão, nesse debate no programa de hoje, nós recebemos no estúdio do Rede de Olhares pessoas envolvidas em diversas áreas que nesse assunto acabam convergindo. Hoje nós vamos falar sobre agricultura, sobre ecologia e sobre saúde. Mas também no Rede de Olhares de hoje nós vamos falar sobre cultura. Isso porque a gente tem o quadro Armazém hoje com o Matheus Guarese, tudo bem? Olá, Roger. Olá, você que nos assiste. Hoje o quadro Armazém tem dose dupla de cultura. Nós recebemos o ator Márcio Ramos, que está em cartaz com o espetáculo O Fauno. É um monólogo que trata das escolhas da vida a partir de um personagem da mitologia. Recebemos também o Willy Bergamin, que é o patrono da Feira do Livro de Flores da Cunha. E além dessa homenagem que ele recebeu do município, um conto que ele escreveu está virando filme e vai ser lançado durante a programação da feira. Então daqui a pouco a gente atualiza você com os principais eventos culturais aqui da Serra Gaúcha. Roger. Obrigado, Matheus. E hoje também no Rede de Olhares a gente tem como a nossa atração do programa, Fabinho Soares e Banda, tudo bem? E aí, Roger? Tudo certo. Fabinho, logo mais a gente vai escutar um pouquinho do som de vocês. Vou querer saber também um pouco mais sobre a banda daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Hoje também no Rede de Olhares a gente tem estreia. Hoje o Bruno, nosso novo estagiário aqui da UX TV, começa a fazer parte também do time do Rede de Olhares, trabalhando na interatividade com a gente, né, Bruno? Exatamente, Roger. Quem quiser participar conosco ao vivo é só mandar sua pergunta, sua sugestão pelo Twitter, pelo @UXTV e facebook.com/UXTV e também pelo telefone 3218-2194. Tá certo. Qualquer novidade, Bruno, só chamar. A gente volta a conversar, respondendo de repente as dúvidas, né, também dos internautas. Exatamente. E também hoje, para ilustrar o programa, para dar esse pontapé inicial no programa de hoje, a gente vai assistir uma reportagem preparada pela nossa equipe que mostra a relação dos alimentos transgênicos com os rótulos. Nós vamos saber, por exemplo, se você já identificou aquele símbolo que a gente falou no início do programa em algum produto que você já adquiriu no mercado? Quando você vem para o mercado, você nota se os produtos que você compra têm esse selo aqui amarelo, esse triângulo? Não nota. Tu sabe o que é isso? Não. Olha, geralmente não, mas a gente sempre procura ler depois em casa, né, o que está escrito. Esse produto aqui, por exemplo, esse óleo é transgênico. Já ouviu falar de produto transgênico? Já ouvi. Se você pudesse escolher, você compraria um produto transgênico ou não? Transgênico. Por quê? Porque é melhor, né? Não, transgênico. Por quê? Porque eu acredito ser mais saudável, né? Porque o transgênico ele é um modificado. Porque o transgênico a gente não sabe no futuro o que pode acontecer, né? Pode dar alergia, pode dar um monte de problemas de saúde, né? É uma incógnita ainda até hoje. Pela minha saúde, eu estou nos produtos naturais. Eu acho que a gente tem que ter informação sobre o que a gente está comprando, né? Tem que ter a opção de escolha, né? Eu quero ou não quero. Para exercer o direito de saber o que o consumidor está comprando no mercado, um ótimo meio de comunicação entre a empresa e o consumidor é o rótulo. Hoje, os produtos transgênicos são identificados com um símbolo, esse triângulo amarelo com um T. Mas esse símbolo pode cair devido a um projeto de lei que já passou pela Câmara dos Deputados. Nós trouxemos a Georgia Piccoli, ela que é nutricionista, para um mercado aqui de Caxias do Sul. Georgia, explica pra gente quais são os produtos mais comuns que muitas vezes as pessoas compram aqui no mercado, levam para casa e nem sabem que estão levando um produto transgênico. Os alimentos que a gente mais encontra no mercado, então, são os produtos à base de soja. Então, por exemplo, os óleos quase todos no mercado hoje em dia tem o T do transgênico. O milho também está bem bastante, a produção de transgênico é bem alta. Arroz também. E a gente encontra transgênico em ração de cachorro. Se for procurar ração de cachorro, até as mais caras que tu encontra no mercado, em casas especializadas, tem o T do transgênico e até em chicletes. Produto transgênico é aquele que sofreu alteração em seu DNA.
É como se o gene de uma bactéria, um vírus ou um fungo fosse copiado e colado na semente do alimento. O objetivo é aumentar a produção, multiplicar o valor nutricional e dar mais durabilidade ao produto. Os estudos ainda estão começando agora em ratos, então é muito difícil dizer se esse alimento no futuro vai te trazer prejuízo ou não. O consumidor tem o direito de saber, de comprar aquilo que quer consumir. Então, se este símbolo cai do rótulo, o rótulo é um meio de comunicação com o consumidor. O consumidor deixa de saber se este produto foi elaborado a partir de um ingrediente ou mesmo produto geneticamente modificado. Eu sou contra a produção de alimentos transgênicos, eu não consumo alimentos transgênicos, eu opto sempre que eu consigo pelo orgânico. A gente não consegue tudo orgânico ainda, mas já tem bastante coisa no mercado. Até hoje em Caxias a gente consegue bastante coisa nessas fruteiras ecológicas, produtos orgânicos. Então eu quero ter o direito de optar por um produto transgênico ou não. Pois é, acompanhamos aí na reportagem, agora eu quero saber também a opinião de vocês aqui no estúdio. Seu Orlando, ativista da causa ambiental também, muitas pessoas, como a gente viu na reportagem, não identificam o que é aquele símbolo, triângulo amarelo, no canto das embalagens. Mas ao invés de retirar ele da embalagem, como propõem os deputados, não seria melhor qualificar essa informação, de repente, colocar um pouco mais de informação para o pessoal entender? Qual que é a sua opinião? Sem dúvida. Toda a evolução, o desenvolvimento de todas as ciências é muito importante. Agora, todos os pesquisadores, eles, a princípio, pesquisam para o bem. Mas, no uso, é que existe esta grande dificuldade, porque nós podemos usar para a paz ou para a guerra. Nós podemos usar socialmente ou economicamente. E a questão do transgênico, ela se resume simplesmente nisso. Infelizmente, no Brasil, a retirada do T, dizendo que é transgênico, é para enganar e iludir. Porque eu não acredito que alguém que tenha um produto excelente não queira colocar a sua marca, não queira fazer com que ele apareça. Então, dentro desta filosofia, nós, no Brasil, pelo menos, a conclusão é a questão do soja transgênico e do milho, que são as duas principais culturas que são modificadas geneticamente, elas são simplesmente interesse econômico. E esse interesse econômico, ele passa na Câmara dos Deputados, ele passa na Anvisa, ele passa na CNTB, em todas as instituições brasileiras que liberam os produtos transgênicos, porque a transgenia ela é feita simplesmente para que se possa usar um tipo de veneno compatível com aquela planta. Ela não é feita uma transgenia para melhorar a qualidade do alimento, para que realmente possa produzir alimentos, uma maior diversidade de alimentos, porque inclusive a transgenia ela vai fazer com que nós percamos todas as sementes. E um país sem semente é um país escravo. E nós, pelo tipo de colonialismo que existe no país, nós estamos caminhando para isso. Nós vamos ficar um país que não vai ter independência. E quando você perde a independência da sua comida, você perde a qualidade dos alimentos, você perde a saúde, porque hoje já estão comprovando que esses transgênicos, eles não estão trazendo benefício. O único benefício que o transgênico traz para o país é para as grandes corporações, porque a semente é importada, o composto, o adubo que é usado é importado, as máquinas são importadas e depois é tudo exportado. E aqui no Brasil o que é que fica? Fica a poluição do ar, a poluição da terra, a poluição da água e a contaminação das pessoas. Então, é realmente uma coisa terrível o que está acontecendo. Peguei seu ponto de vista. Professor Murilo, quero saber o seu ponto de vista agora. Com relação a, bem lembrou o seu Orlando também, uma das promessas quando surgiram os transgênicos, né, era de que se reduzisse a quantidade de agrotóxicos empregados nas plantações. Mas a gente vem acompanhando nos últimos anos o uso de agrotóxicos. O Brasil continua sendo campeão mundial, né, no uso de agrotóxicos. Não estaria o transgênico, então, entregando aquilo que era prometido? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Roger, em primeiro lugar, eu concordo, aliás, eu acho errado tirar a simbologia do transgênico de todos os produtos. Acho que todo mundo tem que ter a opção de escolha, mas eu acho que geração de tecnologia é sempre bem-vinda. E o transgênico é uma geração de tecnologia. Porém,
a princípio, quando surgiu o transgênico, foi na soja, o primeiro caso mais conhecido, foi visando a redução de agrotóxicos, o que não aconteceu. Hoje se usa mais ainda o herbicida em lavouras transgênicas do que se usava quando não tinha, tá? Bom, mas eu acho que o transgênico, quando visando controle de pragas e doenças, onde você vai reduzir o uso de agrotóxicos, eu acho que ele é bem-vindo. E esse aumento se deve a essa praga, de repente, que requer uma certa resistência também a esses Porque quando se tem uma praga ou uma doença agressiva a uma cultura e você tem que fazer mão de uso de um agrotóxico, você acaba muitas vezes aumentando a quantidade de pulverizações. Se você associa uma planta transgênica que possa combater ou não ser atacada por uma praga e por uma doença, você estaria reduzindo a quantidade de pulverizações. Nesse aspecto, eu acho que o transgênico, a tecnologia do transgênico é extremamente favorável. Com relação aos efeitos benéficos ou maléficos que se discute em relação à saúde humana, até hoje isso é muito discutido e pouco se sabe. Né? Faltam pesquisas na área, então. Porque é uma pesquisa muito difícil de ser feita. Né? Eu acho que, no meu ponto de vista, visando... Lógico, trabalhar com cobaias é uma coisa. Visando o ser humano, eu acho que é um pouco mais difícil de ter uma conclusão nesse tipo de pesquisa. Concordo que, em alguns aspectos, o transgênico e associado ao uso de agrotóxicos, no caso, como foi usado para o herbicida, eu acho que ele não trouxe tanto benefício assim. Andréia, do lado da saúde, segue nessa linha de raciocínio? Não, Roger. Assim, a Abrasco lançou, no final de abril, um dossiê que se chama Dossiê Abrasco, sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. E ao contrário do que o senhor Murilo diz, existem inúmeras pesquisas no Brasil e no mundo, já que foram vários pesquisadores que se juntaram da Fiocruz e da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, para fazer esse dossiê, comprovando que existem inúmeros problemas de saúde, tanto nos experimentos de laboratório, como também em seres humanos relacionados diretamente com o uso de transgênicos e com os agrotóxicos que estão sendo usados junto com eles, né? Em 2009, um pesquisador americano chamado Jeffrey Schmidt lançou esse outro livro que se chama Roleta Genética, que juntou 180 cientistas do mundo e juntou inúmeros trabalhos científicos mostrando os riscos que a população mundial estava sendo exposta. Ele considerava como se fôssemos um experimento global com relação aos transgênicos. E desde lá, muitas outras pesquisas foram realizadas, existe uma farta literatura sobre isso, comprovando que existem riscos muito graves para a saúde. Eles dizem assim, que comprometem a biodiversidade do planeta, que comprometem a segurança alimentar, a saúde animal e humana. Com relação aos seres humanos, por exemplo, o INCA, o Instituto Brasileiro do Câncer, fez um manifesto dizendo que o glifosato, por exemplo, é uma substância cancerígena. A Organização Mundial da Saúde também se manifestou dessa forma, dizendo que os agrotóxicos são substâncias potencialmente cancerígenas. Só para explicar ao pessoal que está em casa que o glifosato é o principal agrotóxico hoje, eu creio, 40%, empregado no Brasil, né, nas plantações. No Brasil, 40% dos agrotóxicos vendidos o glifosato é o mais importante. E a soja transgênica, só fazendo um parênteses, ela produz de 6 a 10% menos e no momento ela está usando de 6 a 10% mais glifosato do que usava a soja convencional. Além disso, devido à alta resistência das plantas ao glifosato, foi liberado recentemente o 2,4-D, que é um outro herbicida muito mais perigoso, muito mais potente, proibido em muitas partes do mundo e que fazia parte do agente laranja, para ser usado nessas culturas que não respondem mais ao glifosato. Também abrindo um parênteses, né? O agente laranja que era empregado na guerra do Vietnã para devastar aquelas áreas, desfolhar as plantas para se ter uma visão aérea, é isso, né? Isso. Então, doutora, é bem assustador isso. E
indiretamente. Por exemplo, se nós compramos carne no supermercado, por exemplo, não vem no rótulo da embalagem, nem fixado na frente do balcão do açougue, se aquele animal consumiu ração transgênica ou não. É possível a gente adquirir alguma coisa que é passada pela alimentação do animal para o ser humano na ingestão da carne? Sim. Como a maior parte da alimentação animal é feita com alimentos transgênicos, por exemplo, no Brasil mais de 90% da soja é produzida de forma transgênica, os animais estão sendo alimentados com esses produtos e existe nesses estudos uma coisa que se chama transmissão horizontal, que se sabe que esses fragmentos de genes incorporados nos alimentos, nos produtos transgênicos, eles passam para os animais e eles não são destruídos, eles passam para o ser humano também. Foram encontrados esses genes no intestino de seres humanos, foram encontrados no leite, foram encontrados na placenta, então ele tem transmissão até para o feto. E a gente não sabe o que eles podem causar. Por exemplo, assim, é realmente muito difícil fazer um estudo em humanos, mas das coisas que a gente conseguiu, que os pesquisadores conseguiram relatar, existe uma incidência muito aumentada de doenças autoimunes, de doenças alérgicas, doenças hematológicas graves. Por exemplo, o glifosato está diretamente associado com o linfoma não Hodgkin. Além disso, alterações de órgãos como alterações no fígado, no pâncreas, nos rins, causados por agrotóxicos. Tá certo. Professor, falta... Eu queria só entender uma coisa. Pode falar. A senhora está dizendo em relação ao uso de agrotóxicos, as pesquisas, ou em relação à planta transgênica em si? Ao uso de agrotóxicos, eu concordo que tem vários casos de câncer. Eu concordo que hoje tem muitas pessoas que não usam o EPI de forma adequada. Eu tenho um relato dos hospitais de Caxias que receberam nos últimos 2 anos a quantidade de trabalhadores que receberam, que chegaram com casos de contaminação de agrotóxico. Agora, o que eu estava me referindo é em relação, posso não conhecer a fundo, mas em relação ao transgênico na saúde humana, é uma coisa, o agrotóxico na saúde humana, é isso que eu fiquei na dúvida com relação ao dossiê que a senhora comentou. Assim, o dossiê fala dos agrotóxicos e fala dos transgênicos, e assim, o que eu falei sobre transmissão horizontal é especificamente relacionado com os transgênicos, que eles estão provocando alterações em seres humanos por causa dos genes que são inseridos no produto transgênico. Além disso, tem toda uma vasta literatura mostrando os efeitos específicos do agrotóxico. Como a semente e o agrotóxico são uma venda casada, fica difícil separar um do outro, né? Do que está causando o quê. Sim. Tá certo, então. Para a gente fomentar um pouco mais também o nosso debate, a gente vai assistir agora o posicionamento da vereadora Denise Pessoa, aqui de Caxias do Sul. Foi autora de uma moção de contrariedade ao projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para aprovação do Senado e, posteriormente, sanção da Presidente da República. Então, a gente vai conferir o posicionamento da vereadora agora. Tirar esse selo, na verdade, acho que é acabar com o direito do consumidor de saber o que está consumindo, de escolher o que ele quer. Se é tão bom um transgênico, por que não ter o selo? Se algumas pessoas acham que é bom, deveria ter o T, né? Metade do rótulo deveria ser o T, né? O selo, se é tão bom. Agora, se quer esconder, para mim, já, no mínimo, já é suspeito, né? Tirar o selo, não mostrar que tem transgênico, por quê? A gente sabe que hoje os transgênicos, eles são mutações genéticas, né, que acabam fazendo com que o alimento tenha composições que não teria naturalmente. Acho que é um debate que a gente tem que ter bastante cuidado, né, não achar que é natural ter um produto transgênico, até porque no nosso Brasil, infelizmente, 80% da soja é transgênica e 56% do milho também. Aqui a gente apresentou, então, uma moção que vai ser encaminhada para a Presidente da República, né, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, né, no sentido de repudiar essa lei. Que se a Câmara aprovar, que seja vetado pela Presidenta e que o Senado não aprove, que a gente consiga segurar essa lei. Aí o posicionamento, então, da vereadora Denise Pessoa, aqui de Caxias do Sul. Valdirene, tudo bem? Quero saber também a tua opinião, Valdirene.
Eu tenho uma dúvida que eu quero saber se tu pode me ajudar. Lavouras que usam transgênicos, por exemplo, de milho, próximo de lavouras que não são de origem transgênica, né, com sementes transgênicas, podem de alguma forma interferir nessa outra propriedade que não usa transgênico? Pode. Essa semente transgênica? Sim, principalmente milho. Tá? Esse é o problema principal em todas as regiões que produzem milho no planeta. Tá? Tem transferência. Tá? Nós já temos, acho que a maior parte do milho tradicional, crioulo, já está comprometido. Tá? Então, nós que batalhamos pela agricultura orgânica, muita gente, a gente se entristece. Tá? Temos um grupo que batalha, né, para a manutenção das sementes crioulas, mas acontece interferência. E nesse estudo que você está desenvolvendo agora aqui em Caxias do Sul, próximo às bacias de captação, né, Sim. aqui da cidade, queria que tu explicasse um pouco qual que é o objetivo desse trabalho. Então, nós temos um trabalho fomentado pelo CNPq, onde nós queremos ampliar a agricultura orgânica dentro da área da bacia de captação faxinal. Por quê? Porque 99% dos agricultores, eles produzem agricultura de base convencional. Tá? Então, nós estamos fazendo, em princípio, com um grupo de agricultores, uma transição. Esse grupo de agricultores, boa parte deles já diminuindo o uso de agrotóxicos, eles perceberam que eles podem produzir da mesma maneira. Então, nós estamos preocupados pela quantidade de resíduos de agrotóxicos que estão na água da bacia. Então, boa parte da população de Caxias bebe a água do sistema, né, do faxinal. Tá? E nos preocupa também, a nível estadual, municipal, que não existe uma análise de resíduos de agrotóxicos, né, em águas de consumo humano. Né? Aproveitando sobre a água, pode falar, doutor Valdirene, as pessoas não consomem água pela boca, mas consomem na comida, consomem no banho, que é uma quantidade quase igual que aquela que a gente consome ingerindo. Então tem que prestar atenção nisso, porque não adianta tomar banho com água, né, contaminada e ir lá no mercado comprar água da garrafa e coisa assim. Então isso é importante as pessoas saberem. Nós temos que cuidar de toda a água que nós fazemos uso. Com certeza, sempre muito importante, né? A água é essencial. Bruno, temos interatividade? Temos sim, Roger. Olha só, a Maria Fernanda Seibel escreveu através da nossa página do Facebook que a agricultura deve ser tradicional, orgânica e saudável, alimento como saúde e não como veneno. Ela ainda manifesta que é consumidora de produtos orgânicos e ecológicos. Tá certo, Bruno, obrigado. Colocação importante também da internauta, né? Agora a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque eu quero saber também do Matheus no armazém. O que os convidados do armazém hoje também pensam sobre isso, Matheus? De repente eles dão uma olhadinha no rótulo antes de comprar os produtos no mercado, será? Vamos falar com eles então. Nessa primeira parte do armazém a gente conversa com o Márcio Ramos, que é ator e está em cartaz com a peça O Fauno. Márcio, você também costuma ir no mercado e olhar a embalagem, o rótulo, se tem o símbolo transgênico ou não? Tem aqueles produtos que a gente gosta muito e que são transgênicos, mas a gente consome do mesmo jeito. Infelizmente, né? A gente evita eles no dia a dia, mas tem aqueles momentos em que a gente se libera e, ok, hoje eu vou me dar ao luxo de consumir isso, mas pelo prazer momentâneo, circunstancial daquele sabor, mas infelizmente a gente sabe que aquilo está fazendo mal, né? Tá certo. Vamos falar de alimento para a alma, que então é cultura também, né? Márcio, explica pra gente um pouquinho do enredo desse espetáculo O Fauno. O Fauno, ele fala sobre as escolhas de vida e esse é um assunto muito amplo, mas para colocar estas escolhas de vida, a gente pegou este personagem do Fauno, que é uma figura, uma criatura mitológica, metade homem, metade cabra, onde ele se encontra na entrada do mundo dos mortos. E ali na entrada do mundo dos mortos ele começa a reflexionar sobre toda a vida dele, as atitudes que ele teve, até que ponto as atitudes que ele teve foram realmente dele, mas muita coisa já veio através até pelo próprio corpo que ele nasceu. Então, até que ponto ele é responsável por isso, até que ponto muita coisa já estava premeditada, já estava construída. Tudo isso utilizando através da mitologia greco-romana. Muitas histórias ele vai comentando sobre os deuses. A peça funciona muito como um diálogo entre esse personagem,
o que ele está passando e a plateia. Então não é Porque é um monólogo também, né? É só você em cena, mas é um diálogo, então, com a plateia. Só eu em cena, mas como agora a gente vai estar apresentando na Casa da Cultura, a gente vai estar convidando algumas pessoas para ter essa experiência também mais próxima no espetáculo, até porque tem vários momentos do espetáculo onde esse contato com o outro é necessário, contato visual próximo para a cena estar acontecendo. Não significa que eu vou puxar alguém para a cena e, ok, agora tu está na cena e vou utilizar dela para, sei lá, ridicularizar e criar alguma situação engraçada. Não precisa Porque às ficar vezes com a gente medo, vê por aí, não precisa ficar com medo, é só para participar com um olhar mais próximo. Eu quero saber, então, uma razão para o pessoal que está em casa irem assistir a peça O Fauno. Uma razão. Uma razão. Vamos falar sobre morte. É um convite, então. É um convite a falar sobre morte. A gente, as grandes massas, pelo menos, a gente evita esse assunto. A gente não é educado a pensar nisso como algo que faz parte da vida de todo mundo. Todos estamos envoltos pela morte, mas a gente não fala sobre ela, a gente não se prepara. E é justamente essa perspectiva da finitude que vai nos fazer olhar para trás. E o atraso é o presente, é o que a gente está fazendo hoje. Mas como também é um assunto muito delicado, a gente tem essa figura do fauno, que é um sátiro, e ele vai estar debochando, ele vai estar brincando, ele vai estar se ridicularizando, se colocando nessa posição da margem, para a gente estar podendo compartilhar e trocar essas sensações que a gente muitas vezes evita, mas a gente sabe que está ali em algum momento. Tá certo. Todo mundo convidado então para domingo, Casa da Cultura, Caxias do Sul, a partir das 8 horas, isso? Isso, exatamente. Todo mundo convidado para assistir o espetáculo O Fauno. Daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Armazém, mas por enquanto, Roger, contigo. Boa programação, sem dúvida, né, Matheus? Sem dúvida. Tá certo, obrigado por enquanto. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes disso eu quero bater um papo aqui com o Fabinho Soares, tudo bem? Tudo bem, Roger? Tudo certo. Fabinho, vocês que não são daqui de Caxias, né? Vocês vieram da onde? A gente é de Carlos Barbosa, aqui da Serra, né? Carlos Barbosa, aproximadamente 40 minutos de carro daqui, né? Quanto tempo já na estrada? Esse ano vou para 15 anos já cantando. 15 anos na noite, de dia, a gente procura fazer uma festa legal para todo mundo. E a agenda voltada principalmente para a região aqui da Serra Gaúcha? Não exatamente, né? Como a música sertaneja, a gente é um projeto sertanejo, né? A música sertaneja está bastante vasta, né? Então a gente tem feito bastante show aqui na Serra, na região noroeste, do centro, outros estados também, o pessoal está nos procurando. Então a gente fica muito feliz que o trabalho tá bastante legal, a galera está curtindo. Som daqui saindo então para outros estados, com certeza. Graças a Deus. E o que a gente vai escutar agora então? Agora a gente vai fazer uma música do nosso primeiro CD, chamada Corpo de Violão. Uma música de minha autoria, inclusive. E a gente espera que o pessoal curta aí. Vamos cantar para todo mundo que está em casa e nos assistindo. Chego na balada, todo perfumado, tudo dando certo. Hoje eu desencano, vim com a minha galera pra fazer aquela festa. Tudo dominado, hoje não vai prestar. Eu olho pro lado, vejo aquela gata me olhando. Chama meu parceiro, bem feliz que eu tô sonhando. Tem corpo de violão, parece até que foi feita na mão. Os mano pira, essa mina é demais. Requebra, rebola, ela sabe o que faz. Tem corpo de violão, parece até que foi feita na mão. Os mano pira, essa mina é demais. Requebra, rebola, ela sabe o que faz. Os mano pira, essa mina é demais. Requebra, rebola, ela sabe o que faz. Chego na balada, todo perfumado, tudo dando certo. Hoje eu desencano, vim com a minha galera pra fazer aquela festa. Tudo dominando, hoje não vai prestar. Quando olho pro lado, vejo aquela gata me olhando. Chamo meu parceiro, bem feliz que eu tô sonhando. Em corpo de violão, parece até que foi feita na mão. Os mano pira, essa mina é demais. Requebra, rebola, ela sabe o que faz. Em corpo de violão, parece até que foi feita na mão. Os mano pira, essa mina é demais. Requebra, rebola, ela sabe o que faz. Os mano pira, essa mina é demais. Requebra, rebola, ela sabe o que faz.
tô terrível. Arrocha, arrocha, arrocha. Ela não quis me namorar, perdeu. Tô muito bem solteiro, agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher na minha volta. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, pode conferir meu bem. Eu já peguei sua mina, mas quero você também. Tem pra todo mundo, não precisa preocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar. Pra romance é off, pra balada disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é off, pra balada disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. E pra romance é off, pra balada disponível. Hoje eu tô terrível. E pra romance é off, pra balada disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Arrocha, arrocha bem. E é assim, ao som de Fabinho Soares e Banda, que nós começamos mais o segundo bloco do Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Mas antes de seguirmos com o assunto de hoje, que é sobre os transgênicos, Matheus, temos mais um pouquinho de armazém ainda no Rede de Olhares de hoje, né? Mais um pouquinho. Agora a gente fala então de cinema e literatura. A gente recebe o escritor Willy Bergamin, que é o patrono da Feira do Livro de Flores da Cunha e tem diversos lançamentos por aí, né? Willy, vamos primeiro falar do livro que você vai lançar, Cadê a Tampa e Outros Textos de Amor e Humor. Vou mostrar aqui para o Celso. Explica para a gente o que reúne esse livro aqui. Olá, Matheus. Esse livro é uma compilação de 10 histórias, 10 narrativas. A maioria delas já publicadas em livros anteriores meus. O editor, o Valdemar Corrêa, quis lançar um trabalho voltado ao público juvenil, que é um público que lê, que está carente de literatura voltada para eles. Então, nós compilamos, pensamos de textos anteriores meus, alguns contos, e mais uns 2 ou 3 inéditos que eu tinha engavetado, e saiu aí o Cadê a Tampa. Cadê a Tampa é o título de um dos contos. É uma história muito engraçada, é uma das histórias humorísticas. Tem algumas de amor e outras de humor. É o que esse público juvenil curte, eles gostam, eles vibram. E então vem nesse sentido, de contemplar esse público. E falando em contos, um dos seus contos que já foi publicado, chamado Como Matar um Suicida, serviu de inspiração para um filme do pessoal da Sala 2 aqui de Caxias do Sul, né? Como é que está sendo essa experiência de ver um texto se transformar em vida em telas? Eu sempre digo que é muito bacana ver a ideia que eu tive lá na solidão, no silêncio do meu escritório, tomando outros corpos, né? Virando outras linguagens artísticas. Assim como foi no teatro, Cadê a Tampa está virando peça de teatro, estreia na Feira do Livro de Flores da Cunha também. E assim também com o cinema, né? A minha segunda experiência de texto adaptado para o cinema, eu tive há uns anos atrás o meu conto O Sino do Campanário, também virou curta-metragem, teve uma repercussão bacana, o livro acabou sendo procurado depois de virar filme. E agora, de novo, aí com Como Matar um Suicida, que é um conto do meu livro Contos de Amores Vãos, que o pessoal aí do Sala 2, o pessoal lá do Serrano se apropriou e transformou nesse belo trabalho que estreia amanhã, na sexta-feira, aí em Flores da Cunha. Estou curioso para ver a reação das pessoas. Eu gostei demais, confesso que me surpreendeu, mas eu quero ver como as pessoas vão reagir, né? Vai ter um público bacana lá, eu espero. Vamos ver qual vai ser a reação dessa galera. Então, nessa sexta-feira tem o lançamento do livro e do filme em Flores da Cunha, todo mundo convidado também, né? E da peça de teatro. E da peça de teatro. São 3 estreias muita cultura. amanhã. Exatamente. É o filme, a peça e o livro. E a Feira do Livro acontece aonde, em Flores da Cunha? Na Praça da Bandeira, bem no centro, bem no coração ali de Flores da Cunha. Começa dia 15, né, na sexta, e vai até a terça-feira, dia 19. Montaram uma bela estrutura ali na praça. Então vai ter, durante todos esses dias, oficinas para professores, palestras para alunos, para a comunidade, o cinema, o teatro, a festa literária, né? A Feira do Livro é uma festa literária que está agregando muito mais do que apenas a literatura, né? Vem outras artes para complementar, para fazer a festa ficar ainda mais bacana. Tá ótimo, então, Willy, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso quadro Armazém. Bruno, se alguém quiser participar do Armazém e do Rede Olhares, ainda dá tempo? Ainda dá sim, Matheus. É só entrar em contato pelo Twitter ou pelo Facebook, pelo @UXTV, pelo facebook.com/UXTV e também pelo telefone 3218-2194. Estamos esperando.
Tá certo, Bruno. E a gente, além das atrações do armazém, a gente ainda tem uma vasta agenda cultural por aí que vem. Exatamente, Roger. Nós conferimos agora, então, a agenda cultural. De 18 a 24 de maio ocorre a 13ª Semana dos Museus. Com inúmeras atividades entre visitação e oficinas, a programação completa você encontra no caxias.rs.gov.br. Neste sábado, a jornalista Sandra Cecília realiza um workshop com o tema Incubadora da Música. A oficina é das 9 da manhã às 6 da tarde no Teatro do Sesc. A entrada é gratuita. Sábado tem show da dupla Klaus e Vanessa na All Time Music Hall, em Nova Prata. O show inicia às 11h45. Informações e reservas você faz no 54-3242-4545. Aí então, programação para todos os gostos e bolsos também. Agora a gente vai retomar então o tema do Rede de Olhares de hoje, que é sobre a rotulagem dos produtos transgênicos. No primeiro bloco, nós falamos sobre esse assunto, iniciamos a conversa e também mostramos um trecho do posicionamento da vereadora Denise Pessoa, aqui de Caxias do Sul, que se manifestou contrária ao projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados no finalzinho do mês passado. Agora, a gente vai acompanhar, então, o posicionamento do vereador Raimundo Bampi, que foi contrária a essa moção que foi manifestada pela Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Olha só. Bem, quanto a que foi aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados, eu acredito que não tem problema nenhum. Inclusive, aqui na Câmara de Vereadores foi apresentada uma moção de contrariedade a essa retirada e nós nos posicionamos contra. Não pelo fato de simplesmente ter que marcar aqueles que são transgênicos, mas porque na exposição de motivos dizia que eles são prejudiciais à saúde. E, na verdade, ninguém até hoje me provou que eles são prejudiciais à saúde. Se um dia me provar realmente com certeza que são prejudiciais, é evidente que nós vamos nos posicionar contra. Mas, na verdade, os produtos transgênicos foram lançados em países mais desenvolvidos que o Brasil, com certeza depois de muita pesquisa, cientistas pesquisaram isso aí. Aqui no Brasil, antes de serem liberados para o plantio em nosso país, passou pelo crivo de vários ministérios, seja da agricultura, do meio ambiente, da saúde, da própria Anvisa. Eu acredito que se passou por todos esses estudos e foram liberados, acredito que não tenha maiores problemas. Caso contrário, se realmente fossem problemáticos, tem que botar na cadeia quem nos liberou. Porque, na verdade, esses órgãos públicos que estão aí pesquisando, na verdade, eles têm que assegurar que realmente não sejam prejudiciais aos seres humanos. Aí a opinião, então, do vereador Raimundo Bampi. Luana, como acadêmica de biologia, qual a tua opinião também sobre esse assunto? Para qual dos dois lados ali tem a vereadora Denise, que é contrária aos transgênicos, o vereador Raimundo também contrário, na verdade, a cair, né, o rótulo dos alimentos transgênicos. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, boa noite, Roger. Eu também sou extremamente contrária, porque, como já os colegas falaram, eu acho que a gente tem o direito de escolher o que tu vai comer, né? Então, o alimento transgênico, a gente já sabe que falta bastante pesquisas na área, mas que eles não são benéficos à saúde. Então, é um alimento que tu consome, mas que não nutre as tuas células. Então, eu sou extremamente contrária, eu consumo orgânicos há anos já, até porque sou filha de agricultores e tudo que a gente consome, a gente deveria produzir em casa, né? Mesmo que seja na sacada do apartamento. Obrigado, Luana. Professor, em 2005 foi criada a Lei de Biossegurança, né? Também existe no Brasil a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. De certa forma, esses órgãos eles servem para regulamentar hoje a produção de transgênicos e de que forma fazem isso? É através de pesquisas com entidades credenciadas juntos ao Ministério da Agricultura. Sempre com uma entidade credenciada. Todas as pesquisas têm que ser aprovadas, tem um rigor muito grande na aprovação de uma pesquisa com material genético transgênico. E esse rigor tem que ser assim, e só lembrando que o Brasil, nesse aspecto, é um dos países mais rigorosos em relação à liberação de algumas pesquisas.
Mas acredito que ainda falta muita informação, né? Eu percebi aqui que na conversa estamos falando de transgênico muito voltando ao herbicida, né? Mas tem transgênico que não é voltado ao herbicida. São outras opções de transgênico que não seja simplesmente ao uso de herbicida, né? Que são benéficas na agricultura. Existem também outros organismos geneticamente modificados que também não necessariamente passam pela transgênese, né? Que não são transgênicos, sim, mas que são naturalmente isso ocorre no ambiente normal, onde quando você tem a presença de material genético diferente, naturais, que ocorram de formas naturais, você vai ter um material evoluído, vamos dizer assim, ou que passou por um cruzamento, né? Mas o transgênico não é só o uso de herbicida. Tem muitas pesquisas de transgênico visando controles de pragas e doenças que reduzem o uso de fungicidas e inseticidas. Reduzindo o uso de fungicidas e inseticidas, você vai ter um produto mais saudável. O agrotóxico em si, ele é um mal necessário hoje. Uma população mundial de 7 bilhões de pessoas, não tem como você produzir alimento de forma orgânica a todos. E o alimento orgânico, ele é muito bom, mas ele é em torno de 30% a 40% mais caro, dependendo da região. Sobre isso também, professor, eu quero saber a opinião do Padre Remy, tudo bem? Tudo jóia. E também quero saber a opinião, Leandro Venturim, tudo bem? Participando do Rede de Olhares de hoje. Padre, necessariamente, na sua opinião, qual das duas formas, com agrotóxico, com transgênico, qual a melhor forma das famílias produzirem o seu alimento? Bom, primeiro que existe uma grande inversão de valores. Primeiro, existe uma palavra no dicionário que ainda tem valor. Se chama precaução. Então, existem problemas ali. Quando o professor diz que é necessária a pesquisa, nota 10. Que é necessário outras questões envolvendo a preocupação com produção de alimentos, nota 10. O problema está que todos nós sabemos que a liberação dos transgênicos não tem nada a ver com preocupação com alimentar as pessoas, com ter alimentos de mais qualidade, isso não tem nada a ver com isso. Ou seja, um problema de uma desética sem tamanho. Toda a sociedade foi enganada, dizendo que iam diminuir o consumo de agrotóxicos, 7 anos seguidos, campeões mundiais no consumo de agrotóxicos. Então, que brincadeira é essa? Se brinca com as pessoas. E segunda contradição que vocês estão dizendo, de que mas nós não sabemos se tem problema ou não. Aí é que está o problema. Se a gente não sabe quais os efeitos colaterais que um produto desses vai gerar nas pessoas, então como é que se libera? E como é que se é a favor? Como é que se faz toda uma série de atividades e de empresas e de entidades, as universidades apoiando isso, sem ninguém ter certeza nenhuma sobre os efeitos colaterais na pessoa humana? Não existe um técnico hoje, nem de Monsanto, de nenhuma empresa que possa garantir para você, para mim, para nós, quais são os efeitos colaterais dos transgênicos. Todo mundo sabe que vai gerar problema, mas ninguém tem condições de provar, muito menos eles. Então, como é que isso foi lançado? Então, dizer que a CTN-Bio tem rigor na pesquisa, na avaliação, por favor, não me chame de idiota, porque eu não aceito isso. A CTN-Bio, todos nós sabemos que ela fez o quê? Aquilo que a Monsanto, que a BASF, que a Syngenta, que as outras empresas ali fizeram com elas. Encheram os bolsos de grana para algum desses técnicos e foi aprovado. Assim como pegaram um grupo de deputados e senadores, levaram visitar a Monsanto, na volta foi aprovado os transgênicos no Congresso. Ou seja, precaução.
Por que não se pesquisou antes os efeitos que dá na saúde humana? E depois se pensava em liberar. Com todo o dinheiro que ganharam agora, durante todos esses 10, 11, 15 anos, só aqui no Brasil, e sabemos que é vergonhoso o método que eles usam para fazer o plantio. Eu posso decidir que não vou plantar transgênico da Monsanto e usar outro herbicida, mas eu sei que não funciona, porque o pacote é fechado. Leandro, entre 2002 e 2011, a área plantada no Brasil cresceu aí mais de 30%. Em contrapartida, a quantidade de agrotóxicos acompanhou esse crescimento. Na tua opinião, qual a melhor forma de se plantar hoje? Bom, eu acho que, inicialmente, boa noite, né? Mas eu acho que tem várias questões aí envolvidas, né? Primeiro que o crescimento de uso de agrotóxicos não é proporcional ao crescimento das áreas de produção e muito menos quando se for avaliar a questão de produtividade. Então, nós temos um manejo extremamente equivocado da nossa agricultura, isso nós estamos falando a nível mundial, e quando se coloca que é impossível alimentar o mundo com alimentos orgânicos, eu concordo com isso. Dentro desse modelo de agricultura exploratória e decadente que está aí, né? Então, nós temos hoje os países que discutem a questão dos transgênicos, são países que também foram, de certa forma, criadores de algumas dessas patentes, né? Que são todos transgênicos que são patentes. Outro aspecto importante em relação a isso que foram, não tenho bem certeza do número, mas já foram mais de 150 patentes liberadas no mundo inteiro de transgênicos, aí contando desde medicamentos até produtos agrícolas, né? E inclusive animais, como vacas, por exemplo, que aconteceu. E todas elas que foram para o mercado, e as que hoje tem são menos de 20 patentes, principalmente em grãos. As outras, elas saíram por problemas muito sérios de saúde, com pessoas morrendo, né, por problemas de intoxicação. E isso está na mídia internacional, isso tem pesquisa relativas a isso, né? Então, quando se fala a questão do modelo de agricultura, eu acho que foi interessante a pergunta, porque nesse modelo de agricultura que nós temos, nós não temos muita alternativa. A gente está amarrado a um processo econômico internacional em que somos cada vez mais dependentes. E a nossa moderna agricultura terceiro-mundista extremamente dependente vai manter isso sempre, né? O que a gente trabalha é que nós temos que mudar a nossa lógica de agricultura, do que nós produzimos como alimento. A Luana coloca assim, esse alimento transgênico é um alimento não verdadeiro, ele de fato não me alimenta. Porque hoje já tem vários trabalhos no mundo, e a gente participa de algumas equipes internacionais que avaliam isso, que a nossa qualidade nutricional está cada vez mais deficitária em função da forma em que são produzidos os nossos alimentos. E aí os transgênicos estão no topo da cadeia em termos de baixa qualidade enquanto alimentos. Pablo, enquanto consumidor, você é fotógrafo, fez um trabalho na região nordeste aqui do Brasil também. A gente está falando aqui mais da nossa área também, daqui da região da Serra, pelas experiências de cada um. E você deve ter passado também por muitas pastagens em outros estados que você passou também. Qual que é a tua opinião sobre isso? Boa noite a todos. É curioso porque eu não consigo consumir um produto e observar aquele rótulo ainda. Depois de hoje, estou indo para a prateleira amanhã para ver. Mas eu acho o mais importante é essa informação, essa circulação do diálogo, é jogar na mesa as informações que são possíveis de serem alcançadas. Eu sinto que tudo que a gente está permeando aqui ainda está em processo, né? Está em processo de análise, está em processo de descoberta, enfim. Eu, particularmente, penso no orgânico. Eu, particularmente, acho que se não vão autorizar mais aquele selinho, então que pelo menos coloquem um orgânico. Já que não vai um, vai outro, pelo menos. É um outro caminho, enfim. E pelo que eu ando vendo por aí, uma das preocupações que eu percebi estando lá no Rio Grande do Norte, de onde eu sou, moro lá em Natal, estou passando por aqui no Rio Grande do Sul para fazer um documentário sobre o vaqueiro que tem lá e a função do vaqueiro daqui. E aqui eu fiquei muito surpreso, porque aqui vocês têm uma agricultura muito forte. Além da água que, enfim, tem todos os campos por aqui, né?
Eu fiquei surpreso com a batata, com a maçã e principalmente... E essas imagens que a gente está vendo são já aqui do Rio Grande do Sul, as primeiras que vocês fez Esse já aqui. é um processo daqui, assim, são um apanhadozinho que eu separei do material agora aqui da parte da serra. Eu, em seguida, vou seguir para a fronteira para continuar vendo as pastagens de vocês aqui. Os pampas, lógico. Enfim, e pincelando isso, é natural que eu passe pelos pastos e consiga entender um pouquinho de como vocês lidam com isso, né? E uma coisa que mais me preocupa, além de todo esse discurso, é que aquele jovem que antes era herdado de uma geração, né, enfim, vinha seguindo uma lida no campo, esse jovem não está mais afim de trabalhar no campo. E nem aqui e nem lá no Nordeste. Aí o pior de tudo é pensar, ok, tudo bem, estamos falando de alimento, mas quem é que cuida disso? Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai lidar com esse alimento amanhã, quando a gente tem uma necessidade de gerar esse alimento para quantos bilhões de pessoas na Terra, né? Sim, lógico, é só mais um pontinho aí desse iceberg que a gente precisa jogar na discussão. Se não dá conta o orgânico, eu acho que dá. Cada um em casa consegue colocar um hortalíciozinho aqui, enfim. Acho eu viável. Lá no Nordeste a gente tem alguns casos de, estruturas mínimas, micro, bem diferente do que vocês têm aqui, e as pessoas conseguem sobreviver. Enfim, jogando mais alguma coisa aqui na mesa para vocês. Tá certo, então. Obrigado pela participação, Pablo. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela participação. O Rede de Olhar está chegando no finalzinho. Obrigado pela participação de todos aqui nessa discussão. Sempre é importante, né? A gente, como acontece com esse assunto, em que existem vários pontos, vários olhares, a gente poder discutir para justamente fomentar esse debate e também, quem sabe, fomentar futuras pesquisas, que, pelo que a gente nota, é isso que ainda se precisa hoje, né? Pesquisar tanto a questão dos transgênicos quanto as questões dos agrotóxicos e resolver a questão dos alimentos da melhor forma possível. E ler os rótulos. Ler os rótulos, principalmente, muito lembrado. Pesquisar os preços, porque, na verdade, o orgânico ele está no mesmo nível dos outros. Simplesmente é que o orgânico tem nutriente e os outros podem não ter. Então, isso também é bom as pessoas assimilarem. Isso aí, seu Orlando. Boa lembrança. Posso fazer uma sugestão? Rapidamente. Um outro programa para tratar das consequências do uso de agrotóxicos do jeito que está e até mesmo da questão dos transgênicos. Ok, padre, obrigado pela lembrança também. O Rede de Olhares hoje vai ficando por aqui. Enquanto isso, eu deixo vocês na boa companhia de Fabinho Soares e banda e a gente, é claro, se vê numa próxima. Até mais. Qual o nome dela? Fabinho Soares pra vocês. Gata, eu não sou doutor, nem tampouco advogado. Não sou engenheiro, arquiteto ou delegado. Eu ando de busão, eu sou um cara quebrado. Mas tem algo que eu sou profissional. Na minha área não existe outro igual. Pode ter certeza nisso, eu tenho doutorado. É no teleco, 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 teleco. Quando eu pego, eu sapeco. É no teleco, teleco, teleco. Eu ando de busão, mas meu teleco faz sucesso. No teleco, 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 teleco. Quando eu pego, eu sapeco. É no teleco, teleco, teleco. Eu ando de busão, mas meu teleco faz sucesso. Gata, eu não sou doutor, nem tampouco advogado. Sou engenheiro, arquiteto, delegado. Eu ando de busão, eu sou um cara quebrado. Mas tem algo que eu sou profissional. Na minha área não existe outro igual. Pode ter certeza nisso, eu tenho um doutorado.